Olá, meus queridos iluminados decaídos nerdolas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Não sei que horas está vendo esse vídeo, então segue a gente, deixa o like, se inscreve no canal, ajude o canal a crescer. Sabe que a situação tá difícil para mim, então doe leve piso pro canal, você ajuda o canal e favorece também aqui, ajuda todo mundo junto. E não se esqueça, quer comprar um material bom, de qualidade? Tá aí os patrocinadores do canal na descrição do canal. Além de seguir os canais parceiros, que isso também é importante. E hoje vamos falar nada mais, nada menos de Deca Master. Sim, o nosso Dog Kruger, o nosso capitão dos Deca Rangers. Estão quase acabando Deca Rangers e ainda tem Mega Ranger para terminar. E logo, acho que ano que vem já começam novas revisões de personagens centais, por causa que esses daqui tem muitos personagens, então tá demorando bastante. Deca Dog Kruger, frequentemente chamado de Dog, chefe da filial terrestre de SPD, universo de Tokumei Sentai Deca Ranger. Ele lidera a equipe dos 5 Deca Rangers, combate os Alienizer, utilizando a transformação, armas e veículos. Kruger é nativo do planeta Anubis, membro da tribo Sharp. Também pode se transformar em Deca Master. Geralmente permanece com sua na base dos Deca Rangers, ao menos quando sua presença é necessária. Kruger é alienígena do planeta Anubis, membro que respeitado da tribo Sharp, atualmente comandante do SPD. Ele foi da sua juventude como Deca Ranger a um lutador lendário e temido como ganhador do Real Guard Dog. Ele é um líder severo, mas justo. Fará tudo para proteger aqueles que gosta. Há indícios que ele tem sentimentos por Swan. Sim, a nossa querida Deca Swan. Eu vou falar dela aqui. Ao ouvir alguma admiração por ela, Kruger entra em pânico. Ocasionalmente, o Deca Master põe o The Vega Sword. Você tá vendo a espada dele aí? E o Galaxy Single World Style. Ele usa o Vega Pulse. As armas, você tá vendo aí a base robô, que a base que vira esse robô, essa base gigante, linda pra caramba, fala sério. Em Deca Ranger vs Sabaranger, ele sofria de um problema na coluna, que fazia errar os 2.000 golpes. Essa condição foi curada com o Kito, a Bari Blue. Agora vamos colocar o Dog, sim, nosso querido Deca Master, ou entre Platão e Yang, sim, dois personagens que envolvem duas pessoas que envolvem esse personagem. A figura Dog Kruger, conhecido no Japão como o Guerreiro do Inferno, Jiguro no Banken, é no ocidente Anubis Kruger, transcendente de limites, personagens de ficção científica, o comandante de SPD, Deca Ranger, representa arquétipo mestre-comandante, aquele que orienta, protege, guia seus discípulos, e, estando sempre na fronteira entre a ação e a contemplação. Quando interpretado Dog, à luz da filosofia de Platão, ele personifica o guardião da cidade justa, o líder que não governa por ambição, mas pelo compromisso da verdade. E pela psicologia de Jung, Kruger é o símbolo do velho sábio, pai protetor, carregando na sombra uma fúria do guerreiro da dor das suas próprias perdas. Agora vamos conversar. Em Platão, a República descreve como a cidade é governada por reis filósofos, protegida por uma classe de guardiões. Esses guardiões não agem por interesse próprio, mas pelo fim da coletividade, para proteger a coletividade. Kruger é a encarnação moderna dessa figura, como um comandante do SPD. Dog busca o poder, tampouco o reconhecimento. É o seu lugar que, na maioria das vezes, na resguarda, supervisiona a sua equipe, corrigindo erros, guiando as decisões. No entanto, quando a ameaça se torna insuportável, ele se torna o Deca Master, o guerreiro invencível que entra no campo de batalha para o equilíbrio da batalha. Aqui vemos a característica do guardião, que ao mesmo tempo é o filósofo guerreiro. Ele pensa, organiza e protege. Dog é assim
É a síntese disso, um líder que prefere a disciplina ao caos, a lei, a arbitrariedade e a soberania do que a impulsividade. Na psicologia de Jung, ele é o velho sábio, representa a figura de orientação espiritual, o mestre que guia o herói em sua jornada. Ele aparece em mitos, contos, lendas, Merlin, Gandalf, Yoda, sim. Em Super Sentai temos o Doug, o velho Kruger. O velho sábio não é apenas o depósito de conhecimento, ele é o mediador entre o consciente e o inconsciente. Ele orienta o herói para lidar com as suas próprias sombras. Os jovens Decarangers enfrentam criminosos, mas também encaram as inseguranças, dúvidas, os erros. Dog funciona como um espelho mentor, colocando cada um em contato com sua responsabilidade. O interesse é que, ao contrário dos sábios mitológicos, raramente entram em combate. Kruger não é apenas um guia, mas ele também é um guerreiro lendário, que carrega cicatrizes físicas e psicológicas. Sua sombra manifesta a dor da perda da sua esposa na versão americana em Power Rangers SPD e no trauma de guerra e raiva. Se não controlada, podemos transformá-la em algo destrutivo. Assim, ele é o velho sábio. Também precisa confrontar com a sua própria sombra. O título, o mestre comandante, une as duas dimensões distintas, o mestre espiritual e o comandante militar. Dog, ele é o mestre, ele ensina, ele detém a sabedoria. Ele é o comandante, a autoridade e disciplina que coordena os indivíduos. Isso em SPD. É uma fusão de cultura pop com líderes que são não só apenas chefes militares, mas são muitos mestres sábios. Kruger reúne ambos em uma figura canina e antropomórfica, reforça a imagem como um guardião fiel e incorruptível, exatamente como Platão descreve o cão do filósofo, que protege a cidade. O amor e a sabedoria não é corrompido pela ignorância, a coragem de enfrentar os inimigos, a temperança para não deixar levar para as paixões é, des, destemidas. Dói encarna essas três com sabedoria, expressa seu papel de mentor, com coragem lendária, especialmente quando se combate como transformado em Decamaster. Sua temperança aparece de forma profunda equilíbrio, na fúria interior, a disciplina e a lei. E nesse momento, Kruger não é apenas um comandante de ficção, ele realiza o platônico rei filósofo e deseja, não por. Ele governa, mas não por desejo, mas por senso de dever. O apelido Hell Dog é profundamente simbólico. Ele é apenas o guardião da lei. Ele também encarna o olho dos olhos e a sombra. Para Yang, a sombra sempre está ali. O indivíduo que rejeita e tem a si mesmo. O guerreiro sábio que encarna sua própria sombra para não ser dominado como por ela. Dog luta contra esses alienígenas. Projeta nesse combate que também é a luta interior, a violência e a raiva. Ao aceitar a sua identidade, Deca Massa reprime sua sombra e se canaliza em proteger sua espada, a Deca de Vega Sword, torna-se a extensão da sua interação. A relação de Dog com a equipe é um mestre-discípulo. Para Platão, ele conduz discípulo, opinião, ou a doxa, que é o conhecimento verdadeiro, que é a episteme. Dog, corrige, corrige e direciona os Decarangers, ensinando a enxergar a aparência imediata diante das situações. Em Yang, ele auxilia através de individualização o processo de integrar consciente com inconsciente, com Decaranger, cada Decaranger saber o que está acontecendo. A espada é um símbolo filosófico. A Deca Sword, arma de Kruger, é uma espada, é um símbolo. Na visão platônica, a espada representa a aplicação da justiça, a execução da lei. Mas quando o diálogo não é o suficiente, a extensão contra o caos. Para Yang, é o arquétipo de discernimento, o instrumento que separa
o verdadeiro e o falso, a luz e a sombra, o símbolo fálico do poder da sua autoridade no poder de Kruger. O estilo Galaxy Single Sword Strike simboliza o foco, a única lâmina em direção ao tudo. Kruger não é apenas um ideal platônico junguiano. Ele é cheio de falhas e limitações. Sua coluna lesionada na sua versão japonesa, sua esposa perdida na versão americana, seu temperamento rígido diante da sua, tudo isso humaniza. Eles são aspectos que também o mestre carrega na sua humanidade. Para Platão, isso significa ele está livre para se tornar frágil, mas deve buscar o bem maior. Yang revela: o velho sábio tem poder, deve-se continuar o processo de individualização. Dog transcende a cultura japonesa. Ele se tornou também no Ocidente, a imagem do mentor guerreiro, assim como o Yoda em Star Wars, Mestre Splinter em Tartarugas Ninjas, encarna a sabedoria, o guia do poder de proteger. Detalhe, ele é o único a se tornar comandante institucional. Ele, ele é apenas ele não é apenas um mentor espiritual, ele também é a organização policial intergaláctica, com função pedagógica e administrativa, que pratica junto aos Dakarangers. Kruger é um personagem de múltiplas leituras. Platão como governante e guardião da justiça. Yang como velho sábio. Hellguard Dog como aquele cão que foge do inferno. Kruger, na realidade, é o mestre diante do mundo do caos. Sim, estamos falando de mestre, guardião. Todo mundo procura um mestre, todo mundo procura aquele que possa se apoiar, aquele que possa se compreender. Mas quantas vezes você vai ter apoio, quantas vezes você vai ter gente que fala, venha, você vai crescer, vamos crescer diante de uma sociedade que está corrompida. Sim, você for ver, as linhas vermelhas, os totalitarismos, corromperam tudo. Vemos Real de Janeiro uma nojeira, vemos o Brasil ser corrompido em todas as áreas, porque foi se corrompendo. A esquerda usou todos os meios para corromper. E o Laranjão quer resolver isso. Você tem que pensar o seguinte: quantas vezes a gente tem que ter um mestre? O mestre vai nos guiar, vai nos orientar. E guiar e orientar é um caminho difícil. Muitas vezes, para você crescer, você precisa de um mestre. Como se você tem um filho, ou um filho precisa do pai, do avô, para ser um mestre. Se você tem uma filha, ela precisa de uma mãe, de uma avó, para se tornar uma mestra. Todos precisam crescer, mas a sociedade não quer que as pessoas se individualizem e cresçam, para depois você ir para o mundo conviver com mais pessoas. A individualização é um processo demorado, por isso que as pessoas demoram para se entender. Quando depois se compreende, vai-se para um grupo, por causa que esse grupo é aquele que é igual a você, pensa igual a você. Então, vocês têm que estar diante daqueles que pensam iguais. Mas mesmo com partes diferentes, a gente pensa igual. Os grupos são necessários para desenvolver a pessoa e a pessoa crescer. Jamais caiam em drogas ou coisas do tipo. Procure as coisas corretamente. Procure ser orientado por pessoas corretas. Jamais busque coisas erradas, por causa que você está corrompendo e se destruindo e destruindo sua família, amigos ou coisa do tipo. Procure mestres que sigam o caminho correto. Aqui no Brasil é difícil, mas quando você encontra um bom mestre, você segue a ele. Tá bom? Não precisa seguir cegamente. Sempre questione. Já questionar o mestre, ele vai te ensinar onde estão seus erros, onde estão seus acertos, e vice-versa. O mestre é o caminho de duas vias. O certo, cada um aprende de um lado. Então, venha, pense nisso. Queremos dar conhecimento para vocês, meus queridos anjos iluminados e caídos. Até mais.